Antes de que existisse o primeiro batimento, a primeira respiração ou o primeiro pensamento, nosso planeta era um mundo violento e estéril. Um caldeirão de rochas fundidas, oceanos ferventes e uma atmosfera tóxica açoitada por relâmpagos incessantes. No entanto, em meio a esse caos primordial, a pergunta mais profunda de todas estava prestes a encontrar uma resposta: como nasce a vida da não-vida? Esta não é apenas uma questão científica, é o enigma fundamental de nossa existência. Uma jornada aos próprios origens do que significa estar vivo, um relato que começa não com um ser, mas com um código. Durante milênios, a humanidade olhou para os céus e para a terra em busca de respostas. As religiões falaram de criação divina, os filósofos de forças vitais. Mas foi no século XX que a ciência se atreveu a recriar o Gênesis em um laboratório. Na década de 1950, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento que mudaria nossa compreensão da origem da vida. Em um frasco de vidro, simularam a atmosfera da Terra primitiva, uma mistura de metano, amônia e hidrogênio, e a bombardearam com descargas elétricas, imitando os raios daquela tempestade perpétua. O resultado foi milagroso. Do nada, surgiram aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas, os componentes básicos da vida. A teoria da sopa primordial havia ganhado vida. Sugeriu que, nos oceanos primitivos, uma mistura de compostos químicos simples, energizados pelo sol e pelos relâmpagos, poderia ter se organizado espontaneamente para formar as moléculas da vida. Mas uma coleção de blocos não é uma casa. Faltava algo crucial, o elemento que distingue uma poça de químicos de um organismo vivo: a informação. Faltava um manual de instruções, um código capaz de armazenar, replicar e transmitir as regras para construir e manter a vida. Aqui é onde a história se torna ainda mais profunda. Hoje sabemos que essa linguagem universal existe e reside em cada uma de nossas células. É o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Sua descoberta em 1953 por James Watson e Francis Crick, revelando sua icônica estrutura de dupla hélice, foi a chave que abriu o segredo da herança. O DNA não é apenas uma molécula, é o texto mais antigo e complexo já escrito, um código que dita desde a cor de nossos olhos até as funções mais íntimas de nosso organismo. Mas se o DNA é o livro da vida, quem ou o que o escreveu? Algumas teorias propõem uma resposta ainda mais intrigante. A hipótese do mundo de RNA sugere que, antes do DNA, existiu uma molécula mais simples e versátil. O RNA não apenas pode armazenar informação como o DNA, mas também pode atuar como uma enzima, catalisando as reações necessárias para construir a vida. Pode ter sido o primeiro ator no palco evolutivo, um elo perdido entre a química inerte e a biologia organizada. Outras hipóteses nos convidam a olhar além de nosso próprio planeta. A teoria da panspermia postula que a vida não se originou aqui, mas chegou do cosmos. Que os componentes básicos, ou até mesmo micro-organismos primitivos, viajaram para a Terra a bordo de meteoritos e cometas, semeando um planeta estéril com a centelha da vida. Se isso for verdade, nossa existência não seria um milagre isolado, mas parte de um tapete cósmico muito mais vasto. Independentemente de sua origem, seja nos respiradouros vulcânicos do fundo do oceano ou no coração de uma nebulosa distante, em algum momento ocorreu a transição. A química se tornou biologia, as moléculas aprenderam a se replicar, a se enclausurar em membranas e a transmitir seu código à próxima geração. O código genético, esse conjunto de regras que traduz a sequência de DNA nas proteínas que nos constroem, se padronizou, tornando-se o sistema operacional de quase toda a vida na Terra. Esta jornada para desvendar as origens da vida é uma das maiores aventuras científicas da humanidade. Cada fóssil, cada experimento, cada sequência de DNA é uma peça de um quebra-cabeça colossal que se estende ao longo de 4 bilhões de anos. E no centro de tudo, continua estando essa molécula, essa elegante dupla hélice que contém a história de tudo que já viveu. À medida que avançarmos, exploraremos o momento exato em que a ciência decifrou essa molécula, uma descoberta que nos deu o poder não apenas de ler, mas também de reescrever o código da vida. Nos aprofundaremos na linguagem dos genes e seremos testemunhas de como uma simples sequência de letras pode dar forma à surpreendente diversidade do mundo natural. A história de nossa origem é a história de nosso código. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal.
À medida que exploramos as raízes da vida, nos deparamos com uma série de descobertas que moldaram nossa compreensão da biologia. Nesse contexto, uma das descobertas mais fundamentais é o ácido desoxirribonucleico, a molécula que codifica a informação genética essencial para o desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos vivos. Entender como se chegou a conhecer e desvendar a estrutura do ácido desoxirribonucleico é crucial para apreciar o impacto que teve na ciência moderna. A história do ácido desoxirribonucleico começa no século XIX, quando o biólogo suíço Friedrich Miescher isolou pela primeira vez uma substância que continha o que ele chamou de nucleína, a partir dos núcleos dos glóbulos brancos. Essa descoberta, embora rudimentar, lançou as bases para a identificação do que hoje conhecemos como ácido desoxirribonucleico. No entanto, a verdadeira natureza dessa molécula permaneceria oculta durante várias décadas mais. É pertinente analisar como uma simples substância se transforma no código que dá forma à vida. Durante os anos seguintes, outros cientistas começaram a investigar o papel do ácido desoxirribonucleico na herança. No início do século XX, o trabalho do monge austríaco Gregor Mendel sobre a herança nas plantas lançou as bases da genética, embora sua conexão com o ácido desoxirribonucleico não fosse compreendida naquele momento. Foi apenas em meados do século, com o avanço da biologia molecular, que o ácido desoxirribonucleico começaria a receber a atenção que merecia. Na década de 1920, o bioquímico estadunidense Phoebus Levene fez importantes contribuições ao identificar os componentes básicos do ácido desoxirribonucleico. Os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, um açúcar desoxirribose e uma das 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. No entanto, embora Levene tenha descoberto a estrutura básica do ácido desoxirribonucleico, sua disposição e função continuavam sendo um mistério. O seguinte grande avanço na compreensão do ácido desoxirribonucleico chegou em 1944, quando um grupo de cientistas, incluindo Oswald Avery, Colin MacLeod e Maclean McCarthy, demonstrou que o ácido desoxirribonucleico era o material genético responsável pela herança nas bactérias. Essa descoberta foi revolucionária, pois mudava a noção de que as proteínas eram os portadores da informação genética. Isso levantou a questão de se uma molécula tão simples poderia conter as instruções para construir um organismo completo. O caminho para a elucidação da estrutura do ácido desoxirribonucleico deu uma virada decisiva em 1953. Quando James Watson e Francis Crick, com a ajuda das informações de outros pesquisadores como Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, apresentaram seu famoso modelo de dupla hélice, utilizando dados de difração de raios-x, conseguiram visualizar como as bases se organizavam em pares, adenina com timina e citosina com guanina, uma descoberta que revelava a elegância da estrutura do ácido desoxirribonucleico. Essa disposição não apenas explicava como o ácido desoxirribonucleico se replicava, mas também como a informação genética era transmitida de uma geração para outra. A representação do ácido desoxirribonucleico como uma escada torcida foi um momento crucial na história da biologia. Esse modelo não apenas era uma representação visual da estrutura do ácido desoxirribonucleico, mas também permitiu aos cientistas entender como a informação genética é codificada e traduzida nas proteínas que realizam funções vitais nos organismos. A forma como as células do corpo sabem o que fazer em cada momento tem sua resposta nessa estrutura, que atua como um manual de instruções da vida. A revelação da dupla hélice do ácido desoxirribonucleico abriu as portas para um novo campo na biologia, a biologia molecular. A partir desse momento, os cientistas começaram a explorar não apenas como o ácido desoxirribonucleico se replicava, mas também como era transcrito em ácido ribonucleico e traduzido em proteínas. Esse processo é fundamental para a vida e sua compreensão transformou não apenas a biologia, mas também a medicina, a genética e a biotecnologia. As implicações da descoberta do ácido desoxirribonucleico são vastas e profundas. Desde a identificação de doenças genéticas até o desenvolvimento de terapias inovadoras, a compreensão do ácido desoxirribonucleico permitiu avanços em campos tão diversos como a agricultura, a medicina forense e a biotecnologia.
Por exemplo, os avanços na sequenciação do ácido desoxirribonucleico permitiram que os cientistas identificassem rapidamente patógenos, o que é crucial na resposta a epidemias. No entanto, apesar dos grandes avanços, ainda restam muitas perguntas. É necessário determinar como os genes são regulados e que papel desempenham as interações ambientais na expressão genética. A ciência do ácido desoxirribonucleico é um campo em constante evolução. E cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder essas perguntas. Assim, a descoberta do ácido desoxirribonucleico e sua estrutura não apenas representa um marco na biologia, mas também abre a porta para novas perguntas sobre a própria vida. À medida que continuamos explorando o código genético, nos aprofundamos na linguagem da vida, onde cada letra e cada combinação contam uma história única. É pertinente analisar como essa informação se traduz na diversidade de formas de vida que vemos ao nosso redor. A próxima etapa de nossa jornada nos levará a desvendar precisamente isso, a linguagem da vida. A compreensão do DNA como o fio condutor da vida nos leva a outro nível de análise: o código genético. Este sistema de instruções, que reside em cada célula do nosso corpo, atua como uma linguagem universal que traduz as informações contidas no DNA em proteínas, as moléculas que realizam a maior parte do trabalho nos organismos. É relevante analisar como se desenvolve essa linguagem e quais implicações tem para a vida tal como a conhecemos. O DNA é formado por sequências de nucleotídeos, que são as unidades básicas de informação genética. Essas sequências se organizam em genes, e cada gene contém a informação necessária para sintetizar uma proteína específica. Mas aqui é onde entra em jogo o conceito de tradução. O DNA não atua sozinho. Para converter sua informação em proteínas, é necessário um processo de transcrição e tradução, que são as etapas cruciais nas quais o código genético ganha vida. Imaginemos que o DNA é um livro de receitas. Cada receita, ou gene, tem instruções detalhadas sobre como fazer um prato ou proteína. No entanto, o livro de receitas não é cozinhado diretamente. Primeiro, alguém deve transcrever a receita em uma forma que possa ser entendida pelo chefe. No caso biológico, essa transcrição produz uma molécula chamada RNA mensageiro, que leva a informação do DNA do núcleo da célula até o local onde as proteínas são sintetizadas, o ribossomo. Esse passo é fundamental. Na transcrição, a sequência de nucleotídeos do DNA é copiada para uma cadeia de RNA mensageiro. Mas o processo não termina aí. É na fase de tradução que a mágica entra em ação. O ribossomo lê a sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro e, utilizando outro tipo de RNA chamado RNA de transferência, traduz essa sequência em uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos se ensamblam para formar proteínas, que são essenciais para a estrutura e função das células. Nesse processo, emprega-se um código que consiste em triplas de nucleotídeos, conhecidas como códons. Cada códon corresponde a um aminoácido específico ou a um sinal de início ou finalização da síntese proteica. Por exemplo, o códon A ou G não apenas indica um aminoácido, mas também sinaliza o início da tradução. Essa precisão na linguagem do código genético é o que permite a diversidade de formas de vida que observamos. O estabelecimento desse código universal foi o resultado da pesquisa científica que começou no século XX. Os trabalhos de cientistas como Francis Crick e James Watson na estrutura do DNA foram apenas o começo. Posteriormente, a identificação dos códons e sua relação com os aminoácidos foi um esforço colaborativo que envolveu muitos pesquisadores. Através de experimentos meticulosos como os realizados por Marshall Nirenberg e Har Gobind Khorana, conseguiu-se decifrar o código genético. Essa descoberta não foi apenas um feito acadêmico, teve repercussões práticas. Compreender como se traduz a informação genética em proteínas permitiu avanços em campos como a medicina e a biotecnologia. O desenvolvimento de vacinas ou tratamentos para doenças genéticas está ligado à nossa capacidade de manipular e compreender essa linguagem da vida. A universalidade do código genético também levanta questões notáveis sobre a vida em outros planetas. Se a vida extraterrestre existisse, poderia utilizar um sistema semelhante ao nosso? A biologia, tal como a conhecemos, parece basear-se em um princípio comum, o que sugere que a vida, em qualquer forma, poderia ter regras semelhantes em todo o universo.
Enquanto refletimos sobre o código genético e seu papel como linguagem da vida, é importante considerar como essa linguagem se integra no vasto entrelaçamento da biologia. Os processos de transcrição e tradução são apenas a superfície de um sistema complexo que regula o funcionamento de organismos inteiros. No próximo capítulo, exploraremos os pioneiros que desvendam os segredos desse código, lançando as bases para nosso entendimento atual e futuras inovações. A compreensão do código genético não surgiu do nada. Como uma rede de descobertas, foi tecida a partir do engenho e da dedicação de cientistas que desafiaram o conhecimento estabelecido de sua época. Nesse contexto, a década de 1950 se ergue como um marco crucial. Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando um sistema complexo que conecta os nucleotídeos, as unidades básicas do ácido desoxirribonucleico, com a criação de proteínas essenciais para a vida. Um dos nomes mais destacados nessa história é o de James Watson, que junto a Francis Crick se tornou um dos pioneiros em desvendar a dupla hélice do ácido desoxirribonucleico. Em 1953, sua publicação na revista Nature não apenas apresentou a estrutura do ácido desoxirribonucleico, mas também lançou as bases para entender como a informação genética é armazenada e transmitida. Watson e Crick propuseram que o ácido desoxirribonucleico não é apenas um depósito de informação, mas também atua como um manual de instruções para a própria vida. É pertinente analisar como essa informação se traduz em algo tangível, como as proteínas que nos estruturam. A resposta a essa pergunta se encontra no trabalho de outros cientistas que contribuíram para desvendar o código que conecta os nucleotídeos com os aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Um deles foi o bioquímico Marshall Nirenberg. Em 1961, Nirenberg e sua equipe realizaram um experimento inovador que utilizaria um sistema de síntese de proteínas artificial. Através de um processo meticuloso, conseguiram demonstrar que uma sequência específica de 3 nucleotídeos, conhecida como códon, correspondia a um aminoácido particular. Essa foi uma das chaves que abriu a porta para o entendimento do código genético. A dedução de Nirenberg deu origem a uma série de descobertas que permitiram aos cientistas começar a compilar a tabela do código genético. Esse código, que consiste em 64 combinações possíveis de códons, se traduz em 20 aminoácidos diferentes, o que, por sua vez, dá origem a uma variedade quase infinita de proteínas. Cada proteína tem uma função específica e é crucial para essa estrutura e funcionamento dos organismos. A razão pela qual o cabelo é liso ou crespo se encontra na sequência de aminoácidos que formam as proteínas que compõem cada folículo piloso, determinadas pelo próprio código genético. Outro personagem-chave nesse relato é o biólogo molecular Sidney Brenner, que na década de 1960 se concentrou em compreender como a informação contida no ácido desoxirribonucleico se traduz na atividade celular. Brenner utilizou o organismo modelo Caenorhabditis elegans, um pequeno verme nematóide, para investigar os mecanismos por trás da síntese de proteínas. Seus estudos foram fundamentais para esclarecer o processo de tradução, onde a mensagem no ácido ribonucleico mensageiro se transforma em uma sequência de aminoácidos. A importância de seu trabalho reside em ter demonstrado que a sequência de nucleotídeos no ácido desoxirribonucleico não é apenas um código estático, mas um conjunto de instruções dinâmicas que guiam a vida. A sequência de eventos que levou à elucidação do código genético se assemelha a um intrincado jogo, onde cada descoberta foi um empurrão que permitiu avançar para a seguinte. À medida que os cientistas desvendavam os segredos do ácido desoxirribonucleico, também começaram a perceber que a compreensão do código genético não apenas tinha implicações na biologia, mas também na medicina e na biotecnologia. As aplicações desses conhecimentos são vastas, desde o desenvolvimento de terapias gênicas até a criação de organismos modificados geneticamente. No entanto, o caminho não esteve isento de desafios. À medida que mais detalhes sobre o código eram revelados, também surgiram questões éticas e morais sobre sua manipulação. É relevante analisar como esses conhecimentos deveriam ser utilizados e qual responsabilidade os cientistas têm no uso do código genético para a melhoria da saúde humana e da agricultura. Essas são questões que ainda enfrentamos hoje em dia e que se tornarão ainda mais relevantes no futuro. À medida que nos aprofundamos nos próximos capítulos, exploraremos a tabela do código genético em detalhes
desmembrando como cada códon se traduz em aminoácidos específicos e o papel crucial que desempenham na vida. Compreender essa tabela não é apenas um exercício acadêmico, é a chave para entender como a vida funciona em um nível fundamental e como podemos aplicar esse conhecimento para abordar problemas contemporâneos em saúde, agricultura e mais. A história dos pioneiros do código é apenas o primeiro passo em uma jornada que continua revelando os mistérios e maravilhas da biologia. A compreensão do código genético não seria possível sem um elemento fundamental, a tabela do código genético. Este esquema é um mapa que nos guia através da complexidade da vida mesma. No capítulo anterior, discutimos como os pioneiros do código, como Marshall Nirenberg e Har Gobind Khorana, lançaram as bases para decifrar este idioma. Agora, aprofundemo-nos em como ele é construído e qual a importância dos códons na síntese de proteínas. A tabela do código genético é composta por 64 códons, que são sequências de 3 nucleotídeos no DNA ou RNA. Cada um desses códons corresponde a um aminoácido específico, que são os blocos de construção das proteínas. Para entender melhor, imaginemos que essas sequências são como palavras em um idioma. Cada palavra, formada por 3 letras, tem um significado que pode variar dependendo de seu contexto, mas todas estão interconectadas para formar frases coerentes. As proteínas. Os códons são agrupados em um formato tabular que permite aos cientistas e biólogos sintetizar proteínas de maneira eficiente. Esta tabela é um sistema universal, válido em quase todos os organismos vivos, desde as bactérias mais simples até os humanos. É pertinente analisar por que este sistema é tão essencial para a vida. Para responder a esta pergunta, primeiro devemos explorar como ocorre a síntese de proteínas. O processo começa no núcleo da célula, onde o DNA é transcrito em RNA mensageiro. Este RNA mensageiro então é traduzido em ribossomos, que atuam como fábricas de proteínas. Cada vez que o ribossomo encontra um códon no RNA mensageiro, busca o aminoácido correspondente e o incorpora à cadeia em crescimento da proteína. Sem a tabela do código genético, este processo seria como tentar construir uma casa sem um plano. O resultado final seria caótico. A especificidade dos códons é crucial. Por exemplo, o códon AUG não apenas codifica o aminoácido metionina, mas também atua como o sinal de início para a síntese de proteínas. Isso significa que o ribossomo sabe exatamente quando começar a montar a cadeia de aminoácidos. Em contraste, existem códons que são sinais de terminação, como UAA, UAG e UGA, que indicam ao ribossomo que a proteína foi completada e deve ser liberada. Este sistema de sinais permite que a célula produza uma variedade de proteínas, cada uma com uma função específica, desde hormônios até enzimas que facilitam nossas reações bioquímicas diárias. Além disso, a redundância no código genético adiciona outra camada de proteção. Embora existam 64 códons, apenas existem 20 aminoácidos diferentes. Isso significa que alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon. Por exemplo, tanto GAA quanto GAG codificam o aminoácido ácido glutâmico. Esta redundância pode ser vital para a estabilidade genética. Se uma mutação altera um códon, é possível que o aminoácido resultante não seja afetado, o que, por sua vez, pode ajudar a preservar a função da proteína. No entanto, nem todas as mutações são benignas. Algumas podem alterar o códon de tal maneira que um aminoácido incorreto seja introduzido, ou até mesmo que uma sinalização prematura de terminação ocorra. Isso pode resultar em proteínas mal formadas que não funcionam corretamente, o que pode desencadear doenças genéticas. A análise de como uma simples mudança no código pode ter consequências tão drásticas na saúde reside na precisão com que cada proteína é necessária no organismo. A tabela do código genético, portanto, não é apenas uma ferramenta científica, é um reflexo da própria vida. Cada proteína que é sintetizada a partir deste código é fundamental para a estrutura e função dos organismos. Desde os músculos que nos permitem mover até as enzimas que catalisam reações vitais, todas dependem desta tabela. Ao olhar para o futuro, a compreensão da tabela do código genético também abre portas para a biotecnologia e a medicina.
Com o avanço de técnicas como a edição genética, os cientistas estão começando a manipular este código para corrigir erros e potencialmente curar doenças. A possibilidade de utilizar a tabela do código genético para projetar proteínas específicas poderia revolucionar a forma como doenças são tratadas e novos tratamentos são desenvolvidos. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o processo de transcrição e tradução, onde o código genético se torna ação e as instruções armazenadas em nossas células se transformam em proteínas funcionais. Ali, descobriremos como as células utilizam este código para realizar cada uma de suas funções, desde a replicação celular até a resposta imune, revelando assim a incrível orquestração da vida em nível molecular. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A compreensão do código genético não é apenas um exercício acadêmico, é a base da própria vida. Em capítulos anteriores, exploramos como o DNA armazena as informações necessárias para a criação e funcionamento dos organismos. É pertinente analisar como essa informação se traduz nas complexas estruturas que sustentam a vida. Aqui é onde entram em jogo os processos de transcrição e tradução, duas etapas cruciais que permitem que a mensagem do DNA se torne ação biológica. A transcrição é o primeiro passo nesse processo, onde a informação contida no DNA é copiada em uma molécula de RNA. Imaginemos o DNA como um livro de receitas. Cada receita contém instruções específicas. Mas para cozinhar, não se pode levar todo o livro ao fogão. Em vez disso, se pega uma cópia da receita. No núcleo das células, o DNA se desenrola e, através da ação de uma enzima chamada RNA polimerase, é gerada uma cadeia complementar de RNA mensageiro. Esse processo é vital, pois o RNA mensageiro atua como um intermediário que transporta a informação genética para fora do núcleo em direção ao citoplasma, onde ocorrerá a tradução. Durante a transcrição, ocorrem certas modificações no RNA. Antes que o RNA mensageiro esteja pronto para ser utilizado, são adicionados um capuchão em sua extremidade 5 e uma cauda de poli-A na extremidade 3. Esse processamento assegura que o RNA mensageiro seja estável e possa ser reconhecido pelos ribossomos, os mestres da tradução. A razão pela qual algumas moléculas em nossas células são mais duradouras que outras reside em parte nesse processamento, pois ajuda a proteger o RNA mensageiro da degradação. Uma vez que o RNA mensageiro foi processado e transportado ao citoplasma, começa a fase de tradução. Aqui é onde a informação codificada no RNA mensageiro se transforma em proteínas, as moléculas que realizam a maioria das funções nas células. Voltando à analogia da cozinha, agora que temos a receita, precisamos dos ingredientes e de uma forma de cozinhá-los. Nesse caso, os ingredientes são os aminoácidos. E o cozinheiro é o ribossomo. Os ribossomos leem o RNA mensageiro em grupos de 3 nucleotídeos, chamados códons. Cada códon corresponde a um aminoácido específico. É como se cada grupo de palavras na receita indicasse a quantidade exata de cada ingrediente a ser adicionado. Com a ajuda de moléculas de transferência de RNA, que atuam como transportadores de aminoácidos, o ribossomo começa a montar a cadeia de proteínas. Esse processo requer energia e precisão, pois a sequência de aminoácidos determina a estrutura e função da proteína resultante. É crucial analisar por que a sequência de aminoácidos é tão importante. A resposta reside na estrutura tridimensional que a proteína adota. A sequência de aminoácidos influencia como a proteína se dobra, o que, por sua vez, determina sua função. Por exemplo, a hemoglobina, a proteína responsável por transportar oxigênio no sangue, possui uma sequência específica que lhe permite se ligar ao oxigênio de maneira eficaz. Se algum aminoácido em sua cadeia for alterado, isso pode afetar sua capacidade de realizar sua função vital. Este é um exemplo claro de como a genética se traduz em características observáveis e funções biológicas. A tradução não é um processo simples, é regulada por múltiplos fatores. Existem diferentes tipos de ribossomos e RNAs de transferência, cada um adaptado para ler e traduzir o RNA mensageiro de maneira eficiente. Além disso, há mecanismos de controle que garantem que as proteínas sejam produzidas na quantidade e no momento adequados. Essas regulações são essenciais para o desenvolvimento e a homeostase do organismo. Sem essas camadas de controle, as funções celulares poderiam se tornar caóticas, levando a doenças ou disfunções.
À medida que aprofundamos nossa compreensão da transcrição e tradução, também nos deparamos com o mundo das mutações. Às vezes, uma pequena mudança na sequência do DNA pode afetar o RNA mensageiro e, em última instância, a proteína produzida. Isso pode ter efeitos dramáticos, desde resistência a doenças até distúrbios genéticos. Por exemplo, uma mutação no gene que codifica a hemoglobina pode resultar em anemia falciforme, uma doença que afeta a forma e a função dos glóbulos vermelhos. Ao refletir sobre esses processos, é importante reconhecer sua relevância em nossa vida diária. Desde a produção de insulina no pâncreas até a formação de colágeno na pele, a transcrição e a tradução são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Sem essas etapas, a vida como a conhecemos não seria possível. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como essas mutações e variabilidades no código genético são fundamentais para a evolução e a adaptação das espécies. Analisaremos como essas pequenas alterações podem levar à diversidade da vida que vemos hoje. A resposta a essa pergunta é fundamental para entender a história da vida na Terra. As mutações não são simplesmente erros no código genético, são a faísca que acende a diversidade biológica. Cada célula do nosso corpo e a de todos os organismos vivos contém um vasto repertório de informação genética armazenada no DNA. Este código é, em sua essência, um manual de instruções para o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. No entanto, ao longo da história evolutiva, este manual tem sido objeto de mudanças. Algumas sutis, outras significativas. As mutações podem surgir de diversas maneiras. Podem ser o resultado de um erro durante a replicação do DNA, influências externas como radiação ou produtos químicos, ou até mesmo por processos biológicos naturais. Um exemplo notável é a mutação que afeta o gene que codifica a hemoglobina, a proteína responsável por transportar oxigênio no sangue, em sua forma mutada. Este gene pode dar origem à anemia falciforme, uma condição que afeta a forma das células vermelhas do sangue e sua capacidade de fluir pelos vasos sanguíneos. É pertinente analisar o que isso significa para o organismo e seu ambiente. As mutações podem ser classificadas de acordo com seu efeito no fenótipo, ou seja, nas características que se manifestam no organismo. Algumas mutações são neutras, não influenciam a forma como um organismo se desenvolve ou funciona. Outras podem ser prejudiciais, provocando doenças genéticas que impactam a saúde do indivíduo. No entanto, também existem mutações benéficas que podem conferir alguma vantagem adaptativa. Um exemplo clássico é a mutação que confere resistência à malária em certas populações africanas. Aqui, a variabilidade genética se torna uma arma na luta contra doenças, demonstrando que a mudança, mesmo através de um erro, pode ser o precursor da sobrevivência. No contexto da evolução, as mutações são o motor que impulsiona a variabilidade genética. Sem elas, a evolução como a conhecemos seria impossível. O biólogo Richard Dawkins, em sua obra O Gene Egoísta, destaca como as mutações geram a diversidade necessária para a seleção natural. Os organismos com vantagens adaptativas são mais propensos a sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas mutações benéficas à próxima geração. É relevante analisar como isso se traduz na natureza que nos rodeia. Imaginemos um campo cheio de flores. Algumas são de cor vermelha, outras de cor amarela. E algumas têm pétalas maiores. Se um polinizador, como uma abelha, prefere as flores amarelas, estas serão mais visitadas e, portanto, mais propensas a se reproduzir. Com o tempo, as flores amarelas podem se tornar mais comuns nesse campo, enquanto as vermelhas podem começar a desaparecer. Este processo, impulsionado por mutações na genética das flores, ilustra como uma pequena mudança pode ter repercussões significativas em um ecossistema. Mas nem todas as mutações são necessariamente benéficas. Muitas doenças genéticas, como a fibrose cística ou a distrofia muscular, são causadas por mutações que alteram o funcionamento normal das proteínas. Essas condições podem ser devastadoras, afetando não apenas os indivíduos que as padecem, mas também suas famílias e comunidades. A compreensão de como essas mutações ocorrem e como são transmitidas às gerações futuras é essencial para a medicina moderna. À medida que os cientistas decifram o código genético, enfrentam a tarefa de identificar as mutações específicas que causam doenças, o que pode abrir a porta a tratamentos mais eficazes e personalizados.
A tecnologia avançou a passos largos nesse campo. Agora, os pesquisadores podem utilizar técnicas como a sequenciação de DNA para identificar mutações em indivíduos com doenças genéticas. No entanto, a pergunta persiste sobre como diferenciar as mutações prejudiciais daquelas que poderiam ser benéficas. A resposta reside no contexto em que se encontram. Uma mutação que pode ser prejudicial em um ambiente específico pode resultar vantajosa em outro. Isso ressalta a importância da variabilidade genética na adaptabilidade das espécies. Além disso, o estudo das mutações não se limita aos seres humanos. Os cientistas observaram como as mutações afetam as populações de animais e plantas na natureza, o que nos ajuda a entender melhor os processos evolutivos. Por exemplo, em certas populações de peixes em ambientes contaminados, foram identificadas mutações que lhes permitem sobreviver em condições adversas. Isso levanta uma questão crucial sobre como as espécies se adaptarão a um mundo em constante mudança, onde os desafios são cada vez mais complexos. À medida que exploramos o fenômeno das mutações e da variabilidade genética, percebemos que não se trata apenas de mudanças no DNA, mas da própria história da vida na Terra. Cada mutação conta uma história de adaptação, sobrevivência e, em algumas ocasiões, luta. Os seres vivos, em sua diversidade, são testemunhas de um processo contínuo de mudança e renovação. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos a evolução do código genético e como essas mudanças moldaram a vida tal como a conhecemos. As mutações são apenas o começo de uma história muito mais ampla, uma história que reflete a complexidade e a beleza intrínseca da vida. À medida que exploramos o código genético, é fundamental entender não apenas sua estrutura e função, mas também como ele se tornou o que é hoje. A evolução do código genético é uma jornada que abrange bilhões de anos, refletindo a história da vida em nosso planeta. Desde os primeiros organismos unicelulares até a vasta diversidade de formas de vida que conhecemos hoje, o código genético demonstrou ser tanto um pilar de estabilidade quanto um motor de mudança. A história do código começa em um tempo em que a Terra era um lugar inóspito. Nesse ambiente, as moléculas complexas começaram a se formar e, eventualmente, a se replicar. Os primeiros sistemas de codificação genética eram muito diferentes do que conhecemos agora. Em vez de utilizar o alfabeto de 4 letras do ácido desoxirribonucleico moderno, esses organismos primitivos provavelmente usaram moléculas mais simples. Acredita-se que o ácido ribonucleico, uma molécula que desempenha um papel crucial na síntese de proteínas, pode ter sido o primeiro portador de informação genética. Esse conceito é conhecido como a hipótese do mundo de ácido ribonucleico, que sugere que o ácido ribonucleico, em suas formas mais primitivas, pode ter carregado tanto a informação genética quanto a capacidade de catalisar reações químicas. Com o tempo, o ácido ribonucleico deu lugar ao ácido desoxirribonucleico, uma molécula mais estável para armazenar informação a longo prazo. Essa transição não apenas permitiu uma maior complexidade na organização genética, mas também facilitou a evolução. Os organismos começaram a desenvolver mecanismos de reparo do ácido desoxirribonucleico, o que lhes permitiu corrigir erros e se adaptar ao seu ambiente. É notável como uma mudança em uma única letra desse código pode ter um impacto tão grande em um organismo. Essas pequenas mutações são a base da variabilidade genética, que por sua vez impulsiona a evolução. Um dos aspectos mais interessantes da evolução do código genético é sua estabilidade. Apesar das mudanças que ocorreram ao longo de milhões de anos, o código genético é notavelmente conservador. A maioria dos organismos, desde as bactérias mais simples até os seres humanos, utiliza o mesmo sistema de codificação de 3 letras para traduzir seu ácido desoxirribonucleico em proteínas. Esse fato sugere que, uma vez que o código genético foi estabelecido, sua estrutura básica foi tão vantajosa que praticamente todos os organismos vivos não o mudaram. Isso levanta a questão de por que esse código foi tão bem sucedido e resistente à mudança. Uma possibilidade é que o código genético seja uma linguagem universal. A forma como a informação genética é traduzida em proteínas é tão eficiente que qualquer modificação poderia levar a uma diminuição na eficácia da síntese de proteínas, o que afetaria a sobrevivência do organismo. Nesse sentido, o código genético atua como um testemunho da história evolutiva. É um registro de como os organismos adaptaram seus mecanismos de funcionamento ao longo do tempo. A evolução do código também foi influenciada pelo ambiente. Os organismos tiveram que se adaptar a condições em mudança.
Essa adaptação levou ao surgimento de distintos códigos em diferentes organismos. Por exemplo, embora o código genético seja geralmente o mesmo, existem variações em certos organismos, como algumas mitocôndrias, que utilizam um código ligeiramente diferente. Esses desvios são testemunhas da flexibilidade do código genético e sua capacidade de se ajustar a diferentes contextos biológicos. Além disso, a transferência horizontal de genes, especialmente em bactérias, adicionou outra camada de complexidade à evolução do código. Em vez de seguir um caminho linear de herança, as bactérias podem trocar material genético de forma direta, o que permite que novos traços se propaguem rapidamente através de populações. Isso não apenas contribui para a resistência a antibióticos, mas também demonstra como a evolução do código genético pode ser um processo dinâmico e coletivo. No contexto da vida cotidiana, a compreensão da evolução do código genético pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre a saúde e a doença. As mutações que ocorrem em nosso ácido desoxirribonucleico podem ser o resultado da interação com nosso ambiente, a dieta e outros fatores. Portanto, ao entender como o código genético evoluiu, podemos encontrar melhores formas de abordar problemas de saúde pública, como a resistência a medicamentos ou o desenvolvimento de doenças genéticas. À medida que avançamos para as ferramentas genéticas no próximo capítulo, é essencial reconhecer que o conhecimento sobre a evolução do código genético não apenas nos fornece uma visão da história da vida na Terra, mas também nos equipa para enfrentar desafios contemporâneos em biotecnologia, medicina e conservação. Cada descoberta nesse campo não é apenas um passo em direção à compreensão de nosso passado, mas também um avanço em direção a um futuro em que a manipulação genética pode abrir novas portas na ciência e na medicina. A complexidade do código genético, como exploramos, tem sido um tema de estudo constante na biologia, mas não apenas para compreender como a informação é transmitida. À medida que avançamos, nos encontramos em um ponto crucial onde a ciência desenvolveu ferramentas que nos permitem não apenas ler esse código, mas também modificá-lo. Aqui é onde entram em jogo as técnicas modernas de manipulação genética, ferramentas que estão redefinindo o que entendemos sobre a própria vida. Uma das inovações mais impactantes nesse âmbito é o CRISPR, repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaciadas. Essa tecnologia, que se originou como um sistema imunológico em bactérias para se defender de vírus, foi adaptada por cientistas para realizar edições precisas no DNA. Seu funcionamento pode ser ilustrado com uma analogia. Se o DNA é um livro de receitas, o CRISPR atua como um editor que não apenas encontra as receitas que devem ser modificadas, mas também pode adicionar, eliminar ou mudar ingredientes específicos. A ferramenta CRISPR-Cas9, em particular, revolucionou a biologia molecular. Foi desenvolvida por Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que em 2012 demonstraram que essa técnica poderia ser utilizada para cortar o DNA em locais específicos, permitindo que os cientistas inserissem ou eliminassem fragmentos de informação genética. Isso abriu um leque de possibilidades, desde a agricultura até a medicina. Por exemplo, foram realizados ensaios para editar genes relacionados a doenças hereditárias, oferecendo a possibilidade de erradicar condições como a fibrose cística ou a distrofia muscular. No entanto, a edição genética não se limita ao CRISPR. Existem outras técnicas como a engenharia genética convencional, que têm sido utilizadas durante décadas. Essa metodologia implica a inserção de genes de um organismo em outro, o que permitiu o desenvolvimento de cultivos transgênicos que são mais resistentes a pragas ou que têm melhores características nutricionais. Um exemplo clássico é o milho BT, modificado geneticamente para produzir uma proteína que é tóxica para certos insetos, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos. À medida que essas tecnologias avançam, surgem perguntas importantes. É necessário analisar se estamos preparados para as implicações éticas de poder alterar o código da vida. A possibilidade de desenhar organismos com características específicas levanta dilemas sobre a manipulação da natureza e se deveria ser permitido que os cientistas editassem genes humanos. Essas questões estão no centro de intensos debates na comunidade científica e na sociedade em geral. A engenharia genética também tem sido fundamental na produção de medicamentos. Por exemplo, a insulina que usam milhões de pessoas com diabetes é produzida por bactérias que foram modificadas geneticamente para conter o gene humano que codifica essa hormona.
Esse avanço não apenas tornou a produção de insulina mais eficiente, mas também permitiu que os custos diminuíssem, tornando o tratamento mais acessível a mais pessoas. As ferramentas genéticas, no entanto, não estão isentas de desafios. A precisão do CRISPR, embora revolucionária, não é perfeita. Existem preocupações sobre efeitos fora do alvo, onde a ferramenta poderia editar partes do DNA indesejadas, gerando mutações que poderiam ter consequências imprevisíveis. Portanto, os cientistas continuam aperfeiçoando essas técnicas, buscando maneiras de aumentar sua precisão e segurança. É notável considerar que, por meio da edição genética, também podemos explorar a biodiversidade. Os genes que permaneceram em silêncio durante milhões de anos podem ser ativados, dando origem a organismos com características que uma vez foram parte de sua história evolutiva. Isso não apenas proporciona um entendimento mais profundo da biologia, mas também nos oferece ferramentas para enfrentar desafios contemporâneos, como a mudança climática. A relevância de tudo isso em nossa vida diária é considerável. Pode-se imaginar um futuro onde os alimentos que consumimos não apenas são mais nutritivos, mas também são cultivados de maneira mais sustentável. Ou a possibilidade de tratamentos personalizados para doenças, onde as terapias são desenhadas especificamente para cada indivíduo, baseadas em seu próprio perfil genético. As possibilidades são vastas. À medida que nos adentramos no próximo capítulo, exploraremos como essas ferramentas genéticas influenciaram a biotecnologia, um campo que combina a biologia com a tecnologia para resolver problemas práticos na saúde, na agricultura e mais. A interseção entre o código genético e a biotecnologia está criando um novo paradigma na forma como interagimos com a natureza e conosco mesmos. É pertinente analisar o que mais nos revelará essa jornada pelo código da vida. A compreensão do código genético abriu a porta para um mundo de possibilidades na biotecnologia, um campo que funde a biologia com a tecnologia para transformar nossos conhecimentos em aplicações práticas. À medida que exploramos como esse código essencial se traduz em inovações na medicina, agricultura e outros setores, é importante lembrar que a biotecnologia não é apenas uma série de técnicas complexas. É uma ferramenta que pode influenciar profundamente nossas vidas. A biotecnologia começa com a manipulação de organismos vivos ou seus componentes para criar produtos úteis. No coração desse processo está o ácido desoxirribonucleico, o portador da informação genética. É pertinente analisar como essa informação se traduz em soluções concretas. Um exemplo claro é a engenharia genética, que permite aos cientistas modificar o genoma de um organismo para conferir características desejadas. Por exemplo, na agricultura, foram desenvolvidos cultivos geneticamente modificados que são resistentes a doenças e pragas. Isso não apenas aumenta a produção, mas também reduz a necessidade de pesticidas, o que pode ter um impacto positivo no meio ambiente. No entanto, a biotecnologia não se limita ao âmbito agrícola. Na medicina, o código genético permitiu avanços significativos no tratamento de doenças. A terapia gênica, por exemplo, busca corrigir ou substituir genes defeituosos para tratar doenças hereditárias. Nesse contexto, o trabalho de cientistas como Jean-Pierre Changeux e Mario Capecchi tem sido fundamental. Através de suas pesquisas, demonstraram que é possível introduzir um gene saudável em células afetadas, oferecendo esperança a pacientes com condições previamente intratáveis. A produção de muitos medicamentos que salvam vidas é desenvolvida utilizando organismos que foram modificados geneticamente para produzir proteínas terapêuticas. Um exemplo notável é a insulina, que frequentemente é produzida em bactérias que foram alteradas para conter o gene humano que codifica essa hormona. Esse processo não apenas tornou a insulina mais disponível, mas também reduziu consideravelmente os custos de produção. Além da medicina e da agricultura, a biotecnologia está começando a desempenhar um papel crucial na conservação do meio ambiente. Os micro-organismos geneticamente modificados podem ser utilizados para limpar contaminantes ou para desenvolver biocombustíveis que são mais sustentáveis do que os combustíveis fósseis. Por exemplo, alguns pesquisadores estão trabalhando em bactérias capazes de decompor plásticos, um problema ambiental significativo. Esse tipo de biotecnologia verde abre um novo caminho para um futuro mais sustentável. No entanto, essas inovações também levantam questões éticas importantes. À medida que a biotecnologia avança, surgem dilemas sobre o uso de organismos modificados geneticamente no meio ambiente e seu impacto na biodiversidade.
As discussões sobre a segurança dos alimentos transgênicos e o direito à modificação genética são essenciais para garantir que o desenvolvimento biotecnológico ocorra de maneira responsável. A percepção pública desempenha um papel crucial na aceitação dessas tecnologias. E é vital fomentar um diálogo informado que inclua cientistas, reguladores e a sociedade em geral. À medida que a biotecnologia continua a evoluir, também evoluem nossas capacidades para decifrar e editar o código genético. Ferramentas como CRISPR, como mencionado anteriormente, revolucionaram a forma como os cientistas podem modificar genes com uma precisão sem precedentes. Esse avanço não apenas permite soluções mais rápidas e eficazes em pesquisa e medicina, mas também levanta novas questões sobre ética e responsabilidade na manipulação do código da vida. A interseção entre o código genético e a biotecnologia é uma área em constante mudança, onde cada descoberta abre novas portas, com o potencial de curar doenças, melhorar a agricultura e proteger o meio ambiente. O uso do ácido desoxirribonucleico na biotecnologia nos convida a refletir sobre como queremos que essa poderosa ferramenta seja utilizada. É necessário analisar se estamos preparados para assumir a responsabilidade por suas implicações. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o fascinante mundo da epigenética e como o ambiente pode influenciar a expressão do nosso código genético. A conexão entre nosso ambiente e nossa biologia promete abrir novas perspectivas sobre quem somos e como nos desenvolvemos ao longo de nossas vidas. A complexidade da vida não se encontra apenas na sequência de nucleotídeos que compõem o DNA, mas também no ambiente que cerca cada célula. Nesse contexto, a epigenética emerge como uma disciplina fundamental para entender como os fatores externos podem influenciar a expressão de nossos genes, sem alterar a sequência de DNA em si. Esse fenômeno oferece uma perspectiva notável sobre como nossos estilos de vida, a alimentação e o ambiente podem impactar nossa biologia em nível molecular. A epigenética refere-se às mudanças na expressão genética que não implicam alterações na sequência do DNA. Essas mudanças podem ser provocadas por diversos fatores, como a dieta, o estresse, a exposição a toxinas e condições ambientais. Por exemplo, uma dieta rica em folatos pode ativar certos genes relacionados à saúde cardiovascular, enquanto a exposição a contaminantes poderia silenciar genes que protegem contra doenças. Assim, o ambiente se torna um modulador poderoso de nossa biologia. A razão pela qual alguns gêmeos, apesar de terem o mesmo DNA, podem desenvolver doenças diferentes se deve, em parte, à epigenética. Os gêmeos idênticos compartilham a mesma sequência de DNA, mas suas experiências de vida podem levar a diferenças na metilação do DNA e nas modificações das histonas, proteínas que ajudam a empacotar o DNA. Essas modificações epigenéticas podem resultar na ativação ou desativação de genes, o que, por sua vez, influencia a predisposição a certas patologias, como a diabetes ou o câncer. A descoberta da epigenética pode ser atribuída a pesquisas realizadas na década de 1940, mas foi nos anos 90 que realmente começou a ganhar atenção. O cientista britânico Adrian Bird foi um dos pioneiros em estabelecer as bases da epigenética moderna, ao demonstrar como a metilação do DNA pode silenciar genes. Essa metilação atua como um interruptor que pode ligar ou desligar os genes, e é um processo reversível. De fato, a reversibilidade é um dos aspectos mais intrigantes da epigenética. As mudanças na expressão genética podem ser temporárias e reverter se as condições ambientais mudarem. Um dos exemplos mais ilustrativos da epigenética se encontra no estudo das abelhas. Embora todas as abelhas de uma colmeia compartilhem o mesmo DNA, as rainhas e as operárias têm morfologias e comportamentos completamente diferentes. A chave está na alimentação. As larvas que se alimentam de geleia real se tornam rainhas, enquanto as que recebem uma dieta padrão se tornam operárias. Essa mudança não se deve a alterações em seu DNA, mas a modificações epigenéticas induzidas por sua dieta. Esse fenômeno evidencia o poder do ambiente na regulação da expressão genética e como nossas decisões podem influenciar a biologia. A epigenética também desempenha um papel crucial no desenvolvimento humano. Desde o momento da concepção, as células experimentam uma série de mudanças epigenéticas que determinam seu destino. Essas modificações afetam como as células-tronco se diferenciam nos diferentes tipos de células que compõem nosso organismo.
A plasticidade epigenética é o que permite a um único conjunto de instruções genéticas dar origem a uma diversidade de células e tecidos. No entanto, essa plasticidade também pode ser uma arma de dois gumes. As mudanças epigenéticas negativas podem levar a doenças. O estudo da epigenética revelou que muitas doenças complexas, como a obesidade, a esquizofrenia e certos tipos de câncer, têm um componente epigenético. Por exemplo, foi demonstrado que o estresse crônico pode provocar mudanças epigenéticas que predispõem à depressão. Isso sugere que o bem-estar emocional não apenas afeta como nos sentimos, mas também pode deixar uma marca em nossa biologia que poderia ser transmitida a futuras gerações. O fato de que o estilo de vida de uma mãe grávida possa influenciar a saúde de seu filho por meio de mudanças epigenéticas levanta questionamentos sobre a responsabilidade que temos conosco mesmos e com aqueles que virão depois. Se nossas decisões podem afetar a expressão genética, é pertinente analisar que mudanças poderíamos implementar para melhorar nossa saúde e a das futuras gerações. À medida que avançamos na compreensão da epigenética, abre-se um novo horizonte na medicina personalizada. A possibilidade de desenhar tratamentos que não apenas abordem a sequência genética de um indivíduo, mas também sua história epigenética, poderia revolucionar a forma como enfrentamos doenças. Imaginemos tratamentos que não apenas se concentrem nos sintomas, mas que atuem sobre a expressão genética alterada por fatores ambientais. Isso poderia garantir uma abordagem mais eficaz e holística à saúde. No entanto, a epigenética também levanta dilemas éticos. É necessário debater até que ponto deveríamos intervir no controle da expressão genética. As pesquisas nesse campo poderiam resultar em terapias que modifiquem a epigenética de uma pessoa, mas também poderiam abrir a porta para abusos. É vital que, à medida que aprofundamos esses conhecimentos, mantenhamos um diálogo ético e responsável sobre as implicações de nossas ações. Neste capítulo, exploramos como fatores externos podem influenciar a expressão genética por meio da epigenética. A interação entre nosso ambiente e nossos genes ressalta a complexidade da biologia humana e nos lembra que somos mais do que a soma de nosso DNA. No próximo capítulo, nos concentraremos no genoma humano e como sua sequenciação revolucionou nossa compreensão da genética e da biologia em geral, estabelecendo um novo padrão na pesquisa biomédica. O projeto Genoma Humano marcou um marco na história da biologia e da medicina. Esta ambiciosa iniciativa, que começou em 1990 e se completou em 2003, tinha como objetivo mapear e sequenciar os mais de 3 bilhões e 200 milhões de pares de bases que compõem o genoma humano. É pertinente analisar o que isso realmente significa para nós e como afeta nossa compreensão da genética e, em última instância, nossa visão do que somos. Ao decifrar o genoma humano, os cientistas não apenas identificaram os genes que codificam proteínas, mas também começaram a desvendar as complexas interações entre esses genes e seu ambiente. Esta vasta rede de informações se assemelha a um livro de instruções para construir e manter um organismo humano, um documento onde cada letra e cada espaço contam uma história sobre a vida, a saúde e a doença. Uma das descobertas mais notáveis do projeto Genoma Humano foi a revelação de que apenas aproximadamente 1,5% do DNA humano é formado por genes que codificam proteínas. O restante, que muitas vezes foi denominado DNA lixo, demonstrou ser crucial para a regulação desses genes, assim como para outros processos biológicos. A razão pela qual nosso DNA contém tanta informação aparentemente não codificante é que, embora nem todas as partes produzam proteínas, muitas desempenham papéis vitais na regulação e expressão gênica. A história do projeto Genoma Humano é também uma história de colaboração internacional. Milhares de pesquisadores de diversas disciplinas, desde a biologia molecular até a bioinformática, trabalharam juntos para alcançar um objetivo comum. Esta cooperação não apenas acelerou o processo, mas também estabeleceu um novo padrão para a pesquisa científica. Em um mundo onde a complexidade da vida se reflete na complexidade de seu código, o trabalho em equipe se torna um imperativo. À medida que os cientistas começaram a sequenciar o DNA, surgiram questões éticas e sociais importantes. A possibilidade de identificar predisposições genéticas a diversas doenças levantou dilemas sobre a privacidade e a discriminação. É necessário analisar como se pode equilibrar o avanço do conhecimento com os direitos individuais.
Esta discussão continua sendo relevante hoje, em um momento em que a tecnologia genética avança a passos largos. O projeto Genoma Humano também iluminou a diversidade genética que existe entre os seres humanos. Apesar de compartilharmos 99,9% do nosso DNA com outros humanos, as pequenas variações são responsáveis pelas diferenças em características físicas, predisposições a doenças e respostas a tratamentos. Esta diversidade é um lembrete de que, embora todos pertençamos à mesma espécie, nossas trajetórias biológicas são únicas. Mas os achados do projeto Genoma Humano não se limitam apenas à biologia. Eles também tiveram um impacto profundo na medicina. A capacidade de identificar mutações genéticas específicas permitiu avanços na personalização de tratamentos. Por exemplo, no campo da oncologia, o conhecimento das alterações genéticas em um tumor pode guiar os médicos em direção a terapias mais eficazes para cada paciente. Este enfoque, conhecido como medicina personalizada, está revolucionando a forma como as doenças são abordadas. Além disso, o projeto Genoma Humano abriu a porta para a pesquisa de doenças genéticas raras. A identificação de mutações específicas permitiu que os cientistas compreendessem melhor essas condições e desenvolvessem terapias que antes pareciam impossíveis. Por exemplo, no caso da fibrose cística, o conhecimento do gene responsável levou ao desenvolvimento de tratamentos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, à medida que avançamos em direção a um futuro onde a manipulação genética é cada vez mais possível, surgem novas perguntas. A edição genética, impulsionada por tecnologias como CRISPR, promete aplicações surpreendentes, desde a eliminação de doenças hereditárias até a melhoria de características humanas. É necessário debater o que isso significa para a ética e a integridade de nossa espécie e se estamos preparados para as implicações de modificar nosso próprio código. A história do genoma humano é, em última instância, uma reflexão sobre o que significa ser humano. À medida que exploramos e entendemos os segredos que estão escondidos em nosso DNA, também nos confrontamos com a responsabilidade desse conhecimento. As decisões que tomarmos hoje influenciarão as gerações futuras e nos levantam questões sobre o que consideramos natural e o que é artificial. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, onde discutiremos as implicações éticas da manipulação genética, é essencial lembrar que cada letra do nosso código genético conta uma história que continua evoluindo. A ciência não apenas nos oferece respostas, mas também nos convida a formular novas perguntas, desafiando-nos a pensar criticamente sobre o futuro que estamos construindo. A manipulação do código genético revolucionou nossa compreensão da biologia e abriu novas possibilidades em campos como a medicina, a agricultura e a pesquisa científica. No entanto, essa capacidade de alterar o tecido mesmo da vida levanta questões profundas sobre a ética e as implicações a longo prazo de nossas ações. Enquanto exploramos as fronteiras do que é possível, também enfrentamos dilemas morais que não podem ser ignorados. A edição genética, por meio de ferramentas como CRISPR-Cas9, permitiu que os cientistas realizassem modificações precisas no DNA de organismos. Essa tecnologia oferece a promessa de curar doenças genéticas, melhorar a resistência de culturas e, em alguns casos, até mesmo criar organismos com novas características desejáveis. No entanto, é pertinente analisar até onde devemos chegar. Cada descoberta traz consigo a responsabilidade de considerar suas consequências. Isso levanta a questão do que significa alterar os processos biológicos fundamentais. No âmbito da medicina, a possibilidade de corrigir mutações que causam doenças hereditárias é um avanço que poderia mudar vidas. Imaginemos poder eliminar a fibrose cística antes que uma criança nasça. No entanto, essa capacidade também levanta questões sobre justiça e equidade. Se apenas alguns poucos podem acessar essas tecnologias, debate-se se estamos criando uma sociedade com uma nova classe de desigualdade. Em um futuro próximo, poder-se-ia chegar a projetar bebês com características específicas como inteligência superior ou habilidades físicas excepcionais. Esse conceito denominado eugenia desperta inquietações sobre a direção que a humanidade poderia tomar. Além disso, a manipulação genética não se limita aos humanos. Na agricultura, por exemplo, a edição genética permitiu desenvolver variedades de plantas que crescem mais rápido ou são mais resistentes a pragas. Isso poderia ser um alívio para a crescente demanda por alimentos em um mundo em constante crescimento.
No entanto, a introdução de organismos geneticamente modificados também gerou debates sobre a segurança alimentar e a biodiversidade. É necessário analisar se estamos preparados para as consequências ecológicas de liberar esses organismos na natureza. Os dilemas éticos também se estendem ao âmbito da pesquisa. A criação de organismos modelo para estudar doenças é essencial para o progresso científico, mas também levanta questões sobre o bem-estar desses organismos. Debate-se se é ético modificar a vida de uma criatura, sabendo que ela poderia sofrer. A comunidade científica enfrenta a difícil tarefa de equilibrar o avanço do conhecimento com a responsabilidade de tratar todos os seres vivos com respeito. À medida que a tecnologia avança, também o fazem as regulamentações. Em muitos países, as leis que regem a manipulação genética ainda são insuficientes para abordar os desafios éticos que surgem. A falta de um marco regulatório claro pode resultar em uma corrida pela inovação, onde a velocidade das descobertas supera nossa capacidade de refletir sobre suas implicações morais. Nesse contexto, é crucial fomentar um diálogo aberto entre cientistas, filósofos, legisladores e a sociedade em geral. Uma das perguntas mais inquietantes é como a manipulação genética poderia afetar nossa compreensão do que significa ser humano. Se começarmos a alterar genes para melhorar características que consideramos desejáveis, é necessário determinar onde se traça a linha entre a melhoria e a alteração. Debate-se se isso poderia levar a uma visão reducionista da humanidade, onde nossos valores e experiências seriam considerados apenas variações de nosso código genético. A ética da manipulação genética não é apenas um debate acadêmico, é uma conversa que envolve a todos. Desde os pais que consideram a edição genética para seus filhos até os consumidores que escolhem produtos agrícolas. Todos temos um papel a desempenhar na configuração do futuro da biotecnologia. É pertinente analisar como podemos garantir que a ciência seja utilizada para o benefício de todos e não apenas de alguns poucos. É necessário um enfoque multidisciplinar que inclua perspectivas tanto científicas quanto humanísticas. A educação desempenha um papel fundamental nesse processo, pois uma população informada pode tomar decisões mais conscientes sobre temas tão complexos. A ciência não se desenvolve em um vácuo, está profundamente entrelaçada com a cultura, a política e a moralidade de nossa sociedade. É relevante analisar como podemos aprender com a história para não repetir os erros do passado. Ao olhar para o futuro, é evidente que a manipulação do código genético continuará avançando. Encontramo-nos em uma encruzilhada onde a ciência e a ética devem caminhar de mãos dadas. À medida que nos adentramos no próximo capítulo, exploraremos as doenças genéticas, um campo onde a edição genética poderia oferecer soluções revolucionárias, mas que também levanta novas perguntas sobre a natureza da saúde e da doença na humanidade. É necessário analisar se estamos prontos para enfrentar esses desafios. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. O código genético, essa sequência de nucleotídeos que define a vida, não é infalível. À medida que exploramos seus intrincados mecanismos, nos deparamos com um aspecto crítico: as doenças genéticas. Essas condições, que podem ser devastadoras, surgem de alterações, mutações ou defeitos no próprio código. É pertinente analisar o que isso significa para nós e como impacta nossas vidas. As doenças genéticas podem ser classificadas de diversas maneiras. Algumas são provocadas por uma única mutação em um gene, conhecidas como doenças monogênicas. Exemplos emblemáticos incluem a fibrose cística e a distrofia muscular de Duchenne. Outras são mais complexas, envolvendo múltiplos genes e fatores ambientais, como a diabetes tipo 2 e muitas formas de câncer. Essa diversidade nas causas e manifestações nos leva a nos perguntar como algo tão pequeno como uma sequência de DNA pode provocar efeitos tão significativos em nosso bem-estar. A resposta está na função dos genes. Cada gene em nosso DNA tem instruções específicas para produzir proteínas, que são fundamentais para a estrutura e função de nossas células. Quando uma mutação altera uma dessas instruções, as consequências podem ser drásticas. Na fibrose cística, por exemplo, uma mutação no gene CFTR provoca a produção de uma proteína defeituosa, o que leva ao acúmulo de muco nos pulmões e em outros órgãos. Este é apenas um exemplo de como uma pequena mudança molecular pode desencadear uma cascata de problemas de saúde. Os avanços na pesquisa genética permitiram não apenas identificar essas mutações, mas também entender seu impacto.
No final da década de 1990, o projeto do genoma humano forneceu um mapa completo de nossos genes, revelando milhares de mutações associadas a diversas doenças. Hoje em dia, técnicas como a sequenciação de nova geração permitem que os cientistas analisem o DNA de maneira rápida e precisa, abrindo novas portas para o diagnóstico e tratamento dessas condições. No entanto, o diagnóstico precoce é crucial. É relevante analisar o que acontece quando uma doença genética se apresenta em uma família. Em muitos casos, os testes genéticos podem identificar portadores de mutações antes que os sintomas se manifestem. Isso não apenas permite um melhor planejamento familiar, mas também abre a porta a tratamentos preventivos. Por exemplo, no caso da doença de Huntington, onde os sintomas podem aparecer na idade adulta, conhecer o estado genético de uma pessoa pode influenciar sua vida e decisões. O tratamento das doenças genéticas avançou de maneira significativa. A terapia gênica, que busca corrigir ou substituir genes defeituosos, tem mostrado resultados promissores. Em 2017, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou a primeira terapia gênica para tratar uma forma de cegueira hereditária, o que representa um grande passo em direção à cura de doenças anteriormente consideradas incuráveis. A ideia de poder reprogramar o código genético para restabelecer a saúde é um horizonte que se aproxima cada vez mais. No entanto, a terapia gênica não está isenta de desafios. A entrega eficaz do material genético correto às células-alvo e a prevenção de reações adversas são questões que os pesquisadores estão trabalhando para resolver. Além disso, a ética de modificar o DNA humano levanta perguntas difíceis sobre se deveríamos intervir no código da vida e quais implicações isso tem para as futuras gerações. Além da terapia gênica, outros enfoques estão sendo explorados, como a edição do genoma por meio de tecnologias como CRISPR-Cas9, que permite realizar modificações precisas no DNA. Essa ferramenta revolucionou a genética e oferece a possibilidade de tratar doenças genéticas de uma maneira que antes parecia ficção científica. No entanto, o uso dessas técnicas também requer um debate ético sobre suas aplicações e riscos. À medida que continuamos desvendando o código genético da vida, nos deparamos com a responsabilidade de utilizar esse conhecimento sabiamente. As doenças genéticas são um lembrete de que, apesar dos avanços, o DNA continua sendo um quebra-cabeça complexo. Cada nova descoberta levanta mais perguntas e muitas vezes mais desafios. Assim, enquanto refletimos sobre o impacto das doenças genéticas em nossas vidas, não podemos evitar nos perguntar como esses desafios se manifestam em outras espécies. No próximo capítulo, exploraremos como o código genético se apresenta no vasto reino animal, revelando semelhanças e diferenças que nos ajudarão a entender melhor nossa própria biologia. À medida que exploramos a vasta paisagem do código genético, é crucial compreender que não estamos sozinhos nesta travessia biológica. A diversidade da vida em nosso planeta se manifesta não apenas na aparência das espécies, mas também nos intrincados mecanismos que regem sua existência. Neste capítulo, nos concentraremos em comparar o código genético humano com o de outras espécies, revelando as conexões profundas que compartilhamos com nossos parentes evolutivos. Desde o início da vida na Terra, há aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos, todos os organismos têm utilizado uma mesma linguagem molecular, o ácido desoxirribonucleico. Embora o código genético humano se distinga por suas particularidades, os fundamentos são surpreendentemente similares aos de muitas outras espécies. O fato de compartilharmos uma porcentagem significativa de nosso ácido desoxirribonucleico com organismos tão díspares como os chimpanzés, as moscas da fruta e até mesmo as bananas, nos convida a refletir sobre a história evolutiva que nos une a todos. Os seres humanos compartilham aproximadamente 98% de seu ácido desoxirribonucleico com os chimpanzés, nossos parentes mais próximos. Este alto grau de similaridade genética se traduz em características físicas e comportamentais que muitas vezes se assemelham. No entanto, as diferenças que nos tornam únicos são igualmente notáveis. Pequenas variações nos genes podem dar origem a grandes diferenças na expressão de traços e comportamentos. A pesquisa do genoma nos permite entender como mudanças sutis no código podem influenciar nosso desenvolvimento e funcionamento. A comparação do genoma humano com o de outras espécies revelou padrões surpreendentes.
Por exemplo, o genoma do camundongo, um modelo comum em estudos biomédicos, compartilha cerca de 85% de seu ácido desoxirribonucleico com o humano. Isso torna o camundongo inestimável para entender doenças humanas, uma vez que muitos processos biológicos são conservados ao longo da evolução. Também é relevante analisar as espécies mais distantes. A levedura, um organismo unicelular essencial para a fermentação, compartilha cerca de 30% de seus genes com os humanos. Esta conexão, embora surpreendente, ressalta como os mecanismos básicos da vida perduraram ao longo do tempo. Ao considerar a diversidade do código genético, é importante não apenas focar nas semelhanças, mas também nas diferenças. Por exemplo, os anfíbios e os répteis apresentam adaptações que lhes permitem sobreviver em ambientes muito diferentes. Os genes que controlam a capacidade de regeneração em algumas espécies de salamandras são uma área de estudo notável, pois poderiam oferecer pistas sobre a medicina regenerativa em humanos. Além disso, os estudos de genética comparativa iluminaram aspectos de nossa biologia que nem sempre são evidentes. Por exemplo, ao observar o genoma de aves e mamíferos, os cientistas identificaram genes implicados na capacidade de voar, na visão e na resposta ao estresse. As diferenças no crescimento das penas em aves ou a forma como os mamíferos regulam sua temperatura são apenas alguns exemplos de como o código genético pode se adaptar às necessidades ambientais. No oceano, os corais representam outro exemplo da diversidade genética. Apesar de serem organismos muito diferentes, os corais e os humanos compartilham genes que regulam processos celulares essenciais. A pesquisa sobre a resiliência dos corais às mudanças climáticas está em ascensão e nos lembra que a proteção da biodiversidade também é fundamental para a nossa própria sobrevivência. O estudo do código genético em outras espécies não apenas enriquece nosso entendimento da biologia, mas também levanta questões sobre ética e conservação. É pertinente analisar como podemos utilizar esse conhecimento para proteger as espécies em perigo. A tecnologia de edição genética, como a técnica de repetição palindrômica agrupada e regularmente intercalada, está revolucionando a forma como podemos abordar esses desafios, permitindo que os cientistas modifiquem genes em organismos específicos para melhorar sua saúde e adaptabilidade. A exploração da genética comparativa também nos leva a refletir sobre o comportamento. À medida que avançamos para o próximo capítulo, onde será abordada a relação entre genética e comportamento, é crucial lembrar que as variações no código genético podem influenciar nossa forma de interagir com o mundo e com os outros. Desde a forma como processamos o medo, até como formamos vínculos sociais, a genética desempenha um papel fundamental na conformação de nossas experiências e decisões. No final, o que o estudo do código genético em outras espécies nos ensina é que, apesar de nossas diferenças, somos parte de um tecido biológico mais amplo e entrelaçado. A diversidade da vida é um lembrete de que cada organismo, desde o menor até o mais complexo, tem um papel no ecossistema da Terra. À medida que avançamos em direção à compreensão da genética e do comportamento, nos adentramos em um campo de estudo que não apenas ilumina nossa história evolutiva, mas também ressalta o impacto que nossas ações têm no futuro de todos os seres vivos. A complexidade do código genético não se limita à simples transmissão de características físicas. À medida que exploramos sua estrutura e funcionamento, começamos a entender como influencia aspectos muito mais sutis e pessoais de nossa existência. A conduta e a personalidade. A pergunta sobre se nossa forma de ser é um produto de nossos genes ou se o ambiente desempenha um papel igualmente significativo gerou debates intensos na comunidade científica e na sociedade em geral. A ideia de que os genes podem influenciar a conduta não é nova. Pesquisas em genética comportamental têm tentado desvendar essa relação. Por exemplo, estudos com gêmeos foram fundamentais para entender como certas características se manifestam em indivíduos com um fundo genético similar, mas expostos a diferentes ambientes. Nesses estudos, foi encontrado que traços como a agressividade, a sociabilidade e a predisposição a transtornos mentais podem ter um componente hereditário. No entanto, é necessário analisar até que ponto. Uma das pesquisas mais destacadas nesse âmbito é a realizada pelo psicólogo Robert Plomin e sua equipe, que estudaram uma ampla variedade de comportamentos em gêmeos. Seus achados sugerem que entre 30% e 50% da variabilidade na personalidade pode ser atribuída a fatores genéticos.
Isso não significa que nossos genes nos predestinem a ser de uma determinada maneira, mas que estabelecem um quadro no qual nossas experiências e decisões desempenham um papel crucial. No entanto, a noção de que o biológico determina o comportamental tem sido objeto de crítica. O conceito de determinismo genético sustenta que os genes são responsáveis por nossas ações e decisões. Essa visão foi questionada por psicólogos e sociólogos, que argumentam que o ambiente, as interações sociais e as experiências pessoais são igualmente, se não mais, influentes. A epigenética, um campo que estuda como os fatores ambientais podem modificar a expressão dos genes, reforça essa ideia ao demonstrar que não apenas herdamos genes, mas também a forma como estes são ativados ou desativados em resposta ao nosso ambiente. Um exemplo revelador encontramos na pesquisa sobre o estresse e seu impacto no comportamento. Estudos mostraram que o estresse pré-natal pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso de um feto, influenciando seu comportamento posterior. Isso sugere que, embora carreguemos uma carga genética, o ambiente em que nos desenvolvemos pode mudar a forma como essa carga se manifesta. Debate-se se as experiências vividas durante a infância têm o poder de ativar ou silenciar certos genes. A resposta parece ser afirmativa. A interação entre genética e ambiente se torna um campo fértil para a pesquisa. Alguns cientistas estão começando a estudar como os fatores sociais, como o apoio familiar e as condições econômicas podem interagir com nossa biologia. Por exemplo, um estudo realizado em famílias de baixa renda encontrou que as crianças que recebiam maior apoio emocional apresentavam menos problemas de conduta, independentemente de sua predisposição genética. Esse tipo de achados nos leva a refletir sobre a responsabilidade social e como podemos criar ambientes que fomentem o desenvolvimento de condutas positivas. Atualmente, a neurociência também desempenha um papel importante na compreensão da relação entre genética e conduta. Pesquisas sobre a estrutura e função do cérebro revelaram que certas áreas estão relacionadas a comportamentos específicos. Por exemplo, foi encontrado que uma variação no gene que codifica o neurotransmissor serotonina pode estar relacionada a níveis de ansiedade e depressão. No entanto, não se trata apenas da presença ou ausência de um gene, mas de como este interage com outros fatores. A plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar a novas experiências, nos lembra que sempre há espaço para a mudança. Além disso, a exploração da conduta em outras espécies forneceu valiosas perspectivas sobre esse dilema. Estudos com ratos mostraram que a modificação de certos genes pode alterar comportamentos sociais, como a agressividade ou a cooperação. Esses experimentos sugerem que a genética pode estabelecer uma base, mas o contexto também é fundamental para moldar a conduta. Ao observar o comportamento animal, podemos encontrar paralelismos que refletem a complexidade de nossa própria natureza. É crucial perguntarmos-nos até que ponto podemos mudar nossos comportamentos se entendermos melhor a interação entre genética e ambiente. A educação, a política social e a saúde mental são áreas nas quais essa compreensão pode ter um impacto significativo. Por exemplo, o desenvolvimento de intervenções precoces em crianças que apresentam comportamentos de risco poderia aproveitar o conhecimento sobre a influência genética e ambiental para melhorar os resultados a longo prazo. A controvérsia entre natureza e criação continua sendo um tema de discussão apaixonante. Cada vez mais, reconhece-se que não há uma resposta simples. A ciência nos mostra que somos o produto de uma complexa rede de interações entre nossos genes e nosso ambiente. A busca por entender esses vínculos não apenas nos permite conhecer melhor nossas próprias vidas, mas também nos convida a ser mais compassivos e compreensivos com os outros. Enquanto exploramos as implicações de nossa genética na conduta, nos preparamos para adentrar em um futuro onde a edição genética promete revolucionar não apenas nosso entendimento da biologia, mas também nossas capacidades para modificar a própria vida. É pertinente analisar o que isso significa para nossa identidade e nossas ações. A resposta a essa pergunta pode mudar a forma como concebemos não apenas a genética, mas também nossa humanidade. A manipulação do código genético avançou a passos largos nas últimas décadas. À medida que compreendemos melhor os intrincados mecanismos que regem a herança e o desenvolvimento, também emergem novas possibilidades para aplicar esse conhecimento em benefício da humanidade.
Neste capítulo, exploramos um futuro onde a edição genética poderia se tornar uma ferramenta para erradicar doenças e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. A técnica CRISPR-Cas9, desenvolvida por Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, revolucionou nossa capacidade de editar o DNA. Esta ferramenta permite aos cientistas realizar mudanças precisas no genoma, abrindo a porta a um sem fim de aplicações médicas. Imaginemos poder corrigir mutações genéticas que causam doenças hereditárias, desde a fibrose cística até certas formas de câncer. A edição genética poderia oferecer respostas à pergunta de como seria um mundo onde essas condições pudessem ser tratadas antes de se manifestarem. No entanto, a promessa da edição genética não se limita a curar doenças. Também se vislumbra a possibilidade de melhorar a saúde em geral. A pesquisa em genômica começou a identificar variantes genéticas que influenciam a predisposição a doenças comuns como a diabetes ou doenças cardiovasculares. Imaginemos um cenário em que, por meio de testes genéticos, os médicos pudessem oferecer a seus pacientes um plano de saúde personalizado baseado em seu perfil genético. Isso não apenas poderia aumentar a eficácia dos tratamentos, mas também ajudar a prevenir o aparecimento de doenças. A bioética desempenha um papel crucial nesse contexto. Embora a ideia de editar genes para prevenir doenças possa parecer atraente, surgem inquietações sobre a manipulação da linha germinal, ou seja, as mudanças que podem ser herdadas por gerações. A intervenção no código genético de um embrião poderia dar origem a consequências imprevistas. É necessário debater até onde estamos dispostos a chegar em nossa busca pela perfeição genética. A responsabilidade de decidir o que constitui uma melhoria e o que é simplesmente uma forma de alterar a natureza recai sobre nossa sociedade. Além disso, não podemos ignorar as implicações sociais e econômicas da edição genética. Se a tecnologia se tornar um padrão de atendimento médico, é pertinente analisar quem terá acesso a ela. A possibilidade de que apenas os mais ricos possam se permitir a edição genética levanta questões sobre a equidade no acesso à saúde. É essencial que o desenvolvimento dessas tecnologias venha acompanhado de um debate inclusivo sobre seu uso e regulamentação. À medida que avançamos em direção a um futuro onde a edição genética é parte integral da medicina, também é fundamental considerar o impacto na biodiversidade. A manipulação genética não apenas tem implicações para os seres humanos, mas também se aplica a plantas e animais. A modificação de cultivos para torná-los mais resistentes a pragas e doenças é um exemplo de como a edição genética pode transformar a agricultura. Debate-se se isso poderia ser a chave para alimentar uma população mundial em crescimento e enfrentar os desafios das mudanças climáticas. A resposta pode estar nos laboratórios que investigam como essas tecnologias podem ser aplicadas de maneira sustentável. Os avanços na edição genética estão interconectados com o desenvolvimento da biologia sintética, uma disciplina que busca projetar e construir novas funções e sistemas biológicos. Nesse sentido, o futuro poderia trazer consigo não apenas a cura de doenças, mas também a criação de organismos projetados especificamente para abordar problemas ambientais, como a poluição ou a escassez de recursos. Imaginemos micro-organismos que possam decompor plástico no oceano ou plantas que utilizem menos água em climas áridos. A capacidade de projetar a vida em nível molecular levanta questionamentos sobre nossas responsabilidades como criadores. À medida que exploramos o futuro da edição genética, é inevitável nos perguntarmos o que significa ser humano em um mundo onde podemos modificar nossa própria biologia. Essa questão nos leva a refletir sobre nossa identidade e a essência mesma do que nos torna únicos. A capacidade de alterar nosso código genético poderia desdibujar as fronteiras da natureza e da cultura, levantando desafios filosóficos e éticos que devemos enfrentar. Em última análise, o futuro da edição genética se tece com o fio da esperança e da precaução. Enquanto nos aventuramos neste novo território, a colaboração entre cientistas, éticos, legisladores e a sociedade em geral será essencial para guiar o desenvolvimento responsável dessas tecnologias. Nosso objetivo deve ser não apenas curar doenças, mas fazê-lo de uma maneira que respeite a diversidade e a complexidade da vida. Assim, o futuro da edição genética promete ser uma amálgama de possibilidades e desafios. À medida que avançamos em direção à criação de um mundo onde a saúde e o bem-estar possam ser otimizados por meio da biologia, também devemos nos preparar para o que virá. No próximo capítulo, exploraremos o conceito de vida sintética,
onde a ciência vai além da edição de genes e adentra na criação de organismos completamente novos. Analisaremos o que isso significa para nossa compreensão da própria vida. A resposta nos espera nos laboratórios onde a ciência e a imaginação se entrelaçam. Na busca por entender o código da vida, nos encontramos em um ponto onde a biologia e a tecnologia se entrelaçam. A manipulação do DNA permitiu não apenas decifrar os segredos dos organismos, mas também dar um passo audacioso em direção à criação de vida sintética. Com a capacidade de sintetizar moléculas biológicas e projetar organismos a partir do zero, os cientistas estão explorando um novo horizonte na biologia, um campo que promete revolucionar nossa compreensão da própria vida. A vida sintética não é um conceito totalmente novo. Há anos, os pesquisadores têm trabalhado na síntese de partes essenciais da biologia, como o DNA e os genes. Um marco significativo foi alcançado em 2010, quando a equipe liderada por Craig Venter anunciou a criação de Mycoplasma mycoides, JTCVI SIM 1.0, o primeiro organismo sintético autorreplicante. Este micro-organismo foi criado a partir de um genoma projetado em laboratório. Um feito que marcou um antes e um depois na biologia sintética. Venter e sua equipe não apenas inseriram um genoma sintético em uma célula hospedeira, mas também demonstraram que era possível programar um organismo para que se comportasse de acordo com um código desenhado por humanos. Esse avanço levanta uma pergunta fundamental: o que significa realmente criar vida? A criação de vida sintética não se limita a replicar o que já existe na natureza. Os cientistas estão utilizando o conhecimento do código genético para projetar organismos com características específicas que não são encontradas na natureza. Por exemplo, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, desenvolveram micro-organismos capazes de produzir biocombustíveis de maneira mais eficiente. Pode-se imaginar um futuro em que seja possível cultivar energia de maneira sustentável por meio de organismos geneticamente projetados que otimizem a produção de biomassa. À medida que avançamos nesse campo, também nos deparamos com a possibilidade de criar organismos que possam ajudar a resolver problemas ambientais. A engenharia de micro-organismos para decompor poluentes é outro dos feitos que a biologia sintética promete. Por exemplo, alguns cientistas estão trabalhando em bactérias que podem metabolizar plásticos. No entanto, é pertinente analisar o que isso implica para os ecossistemas naturais. A introdução de organismos sintéticos levanta questões sobre seu impacto nas espécies nativas e na biodiversidade. Debate-se se poderíamos, sem querer, alterar o delicado equilíbrio da vida na Terra. A criação de vida sintética também enfrenta desafios éticos e de segurança. À medida que os cientistas adquirem a habilidade de projetar organismos do zero, surge a preocupação de que esses possam ser utilizados para fins prejudiciais. A possibilidade de criar patógenos resistentes aos tratamentos existentes ou de liberar organismos no meio ambiente sem uma compreensão completa de seus efeitos é um dilema que deve ser abordado com responsabilidade. A comunidade científica enfrenta a tarefa de estabelecer regulamentações que assegurem que o avanço na biologia sintética ocorra de maneira ética e segura. Além disso, o fato de que podemos projetar vida levanta questões profundas sobre a própria natureza da vida. Debate-se se essa nova forma de vida é menos real do que aquela que evoluiu ao longo de milhões de anos e o que significa ser vivo se podemos criar organismos que não passaram pelo processo evolutivo natural. Essas perguntas não são apenas filosóficas, mas também têm implicações práticas para a forma como entendemos a biologia, a medicina e a ecologia. O potencial da vida sintética também se estende ao campo da medicina. Os pesquisadores estão explorando a possibilidade de projetar células programadas para atacar células cancerosas específicas, oferecendo uma nova ferramenta na luta contra o câncer. Nesse contexto, a biologia sintética poderia abrir novas avenidas para tratamentos mais eficazes e menos invasivos. No entanto, cada um desses avanços requer uma cuidadosa consideração de suas implicações éticas e práticas. À medida que a pesquisa avança, a ciência do código genético é desafiada a se adaptar a esse novo paradigma. A criação de vida sintética é um campo em rápida evolução que nos convida a repensar nossa relação com o mundo natural e nossas responsabilidades como criadores. Nesta jornada, não se trata apenas de entender os componentes básicos da vida, mas de refletir sobre como e por que decidimos criar vida. A vida sintética é apenas uma das muitas formas como a biologia está se entrelaçando com a tecnologia.
No próximo capítulo, exploraremos como o código genético não apenas influenciou a biologia, mas também o desenvolvimento da inteligência artificial, uma ferramenta que pode transformar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. A interseção entre o código genético e a inteligência artificial está transformando nossa compreensão da biologia e oferecendo novas ferramentas para manipular o código da vida. Enquanto no capítulo anterior, exploramos a criação de vida sintética, agora nos aprofundamos em um campo onde a computação e a biologia se entrelaçam de maneiras notáveis. A inteligência artificial, que evoluiu nas últimas décadas, começou a desempenhar um papel crucial na biologia molecular. Desde a interpretação de sequências de ácido desoxirribonucleico até a previsão da função de proteínas, as técnicas de inteligência artificial estão revolucionando a maneira como os cientistas abordam o estudo do código genético. É pertinente analisar como funciona essa simbiose entre algoritmos e biologia. Imaginemos que o código genético é um livro de instruções, onde cada nucleotídeo tem um significado específico. Tradicionalmente, os pesquisadores dedicaram anos a decifrar essas instruções, buscando padrões que revelassem como os genes se expressam. No entanto, o volume de dados gerado nos estudos genômicos é tão avassalador que a análise manual se tornou insustentável. Aqui é onde a inteligência artificial entra em cena. As redes neurais, um tipo de algoritmo de inteligência artificial inspirado na estrutura do cérebro humano, são capazes de processar grandes conjuntos de dados genéticos. Por exemplo, pesquisadores da Universidade de Stanford utilizaram técnicas de aprendizado profundo para identificar mutações no ácido desoxirribonucleico que poderiam estar relacionadas a doenças como o câncer. Ao treinar a inteligência artificial com milhares de exemplos de sequências genéticas e suas correspondentes características fenotípicas, os modelos podem aprender a prever como certas variações no ácido desoxirribonucleico poderiam afetar a saúde. Essa abordagem não apenas acelera a pesquisa, mas também permite uma análise mais profunda das interações complexas entre genes e doenças. A inteligência artificial não apenas está ajudando a prever doenças, mas também está revolucionando a forma como a edição genética é realizada. Ferramentas como CRISPR, que permitem editar o ácido desoxirribonucleico de organismos vivos com uma precisão sem precedentes, se beneficiam de algoritmos que otimizam as sequências de guia necessárias para realizar essas edições. Pesquisadores desenvolveram programas que, utilizando inteligência artificial, podem sugerir os melhores locais para realizar cortes no ácido desoxirribonucleico, minimizando efeitos indesejados e melhorando a eficácia do processo. Além disso, a inteligência artificial está facilitando a criação de modelos de simulação que podem prever como os organismos se comportarão após uma modificação genética. Isso é especialmente relevante na criação de cultivos resistentes a doenças, onde diversos cenários podem ser simulados para selecionar as melhores variantes antes de realizar experimentos no laboratório. O desenvolvimento de novas variedades de plantas que resistem a pragas deve, em grande parte, à colaboração entre a biologia e a inteligência artificial. No entanto, esse avanço também levanta questões éticas importantes. À medida que a inteligência artificial se torna um parceiro essencial na pesquisa genética, surgem preocupações sobre a privacidade dos dados genéticos e a possibilidade de que sejam utilizados para discriminação ou manipulação. A capacidade da inteligência artificial de analisar dados pessoais de maneira rápida e eficiente levanta um dilema sobre quem controla o acesso a essas informações e como são utilizadas. A regulamentação e a ética em torno da manipulação genética e da inteligência artificial são questões que requerem atenção cuidadosa e debate público. À medida que continuamos essa exploração do código genético, é fundamental lembrar que a inteligência artificial não substitui a criatividade e o julgamento humano. Em vez disso, atua como uma poderosa ferramenta que amplifica nossas capacidades e nos permite abordar problemas complexos de maneiras que antes eram inimagináveis. A colaboração entre cientistas bioinformáticos e engenheiros de inteligência artificial está configurando um novo paradigma na pesquisa biomédica. Os avanços na inteligência artificial estão levando nossa compreensão do código genético a novas alturas. A cada descoberta, a linha entre a biologia e a tecnologia se torna mais difusa. A possibilidade de criar tratamentos personalizados para doenças, desenvolver novas terapias gênicas e entender melhor a diversidade biológica é mais tangível do que nunca.
À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada através do código genético, é essencial refletir sobre as implicações desses avanços. É pertinente analisar como isso nos afeta em nossa vida cotidiana e se estamos preparados para enfrentar as realidades éticas que surgem dessas poderosas ferramentas. No próximo capítulo, refletiremos sobre o impacto mais amplo do código genético em nossa sociedade, a natureza da própria vida e como essas descobertas podem moldar nosso futuro. A história que exploramos sobre o código genético é, em essência, a história da própria vida. Desde os momentos primordiais em que surgiram as primeiras moléculas que dariam origem à complexidade biológica, passando pela descoberta do ácido desoxirribonucleico por Watson e Crick, até as inovações contemporâneas na edição genética e na biotecnologia, cada capítulo iluminou um aspecto da intrincada trama que define quem somos. À medida que refletimos sobre o impacto do código genético, surgem perguntas fundamentais. É pertinente analisar o que significa ser humano em um mundo onde os segredos de nossa biologia são cada vez mais acessíveis e como o entendimento de nosso código influencia nossa percepção da saúde, da doença e da evolução. A ciência revelou que não somos apenas o produto de nossos genes, mas também de nossas interações com o ambiente e, em última instância, de nossas decisões. A essência do código genético reside em sua capacidade de ser uma linguagem que traduz informação em vida. Essa linguagem, composta por apenas 4 letras, A, T, C e G, se desdobra em trilhões de combinações que determinam as características de cada ser vivo, desde a cor dos olhos até predisposições a doenças. É um testemunho de como o micro pode influenciar o macro. No entanto, essa compreensão também vem acompanhada de responsabilidades. À medida que a ciência avança na manipulação genética, é crucial que consideremos as implicações éticas. Debate-se até onde devemos ir na modificação de organismos, incluindo os humanos. A linha entre curar e projetar se torna cada vez mais difusa. A biologia demonstrou que a vida é um processo dinâmico, em constante mudança e adaptação. As mutações, que outrora eram consideradas erros, agora são vistas como motores da evolução. Cada pequena variação no código genético pode ser a faísca que acende uma nova forma de vida. É relevante analisar essas variações. A razão pela qual algumas pessoas são mais resistentes a certas doenças ou porque algumas espécies prosperam em ambientes extremos, muitas vezes se encontra nas sutilezas de seu código genético. Ao observar o código em outras espécies, percebemos que, apesar das diferenças, há um fio comum que nos une a todos os seres vivos. Esse fio é um lembrete de que, em última instância, todos compartilhamos um ancestral comum. Ao dissecar a biologia de diferentes organismos, revela-se não apenas a diversidade da vida, mas também as semelhanças que nos conectam. A questão de nossa existência se amplia quando consideramos que todos somos parte de um grande ecossistema interconectado. Com a ascensão da inteligência artificial e da biologia sintética, encontramo-nos no auge de uma nova era. A possibilidade de criar vida em um laboratório não é mais ficção científica, mas uma realidade palpável. No entanto, com essa capacidade vem a necessidade de uma reflexão profunda sobre nosso papel como criadores. Debate-se se deveríamos replicar a vida tal como a conhecemos ou se é nossa responsabilidade explorar novas formas de existência. Essas questões não são meramente acadêmicas, afetam a forma como concebemos nossa relação com a natureza e conosco mesmos. Ao olhar para o futuro, é crucial que articulemos uma visão que não seja apenas guiada pela curiosidade científica, mas também por um senso de responsabilidade ética e social. A genética não é apenas uma ferramenta para entender a vida, é uma porta que se abre para a possibilidade de melhorá-la. No entanto, a cada descoberta e a cada avanço, devemos nos perguntar que tipo de futuro queremos construir. Em conclusão, o código genético não é apenas um conjunto de instruções biológicas, é um espelho que reflete nossa própria humanidade. Nos convida a explorar não apenas quem somos, mas também quem podemos ser. À medida que nos aprofundamos neste novo horizonte de conhecimento, é essencial que levemos conosco a sabedoria de nossas reflexões. A ciência, em sua essência, é uma jornada, e a jornada apenas começa. Cada um de nós é um fio na vasta trama da vida, e ao compreender nosso código, entendemos um pouco mais nosso lugar no universo. A história do código genético é, em última instância, uma história sobre a possibilidade, a diversidade e a conexão.
nos lembra que, neste vasto cosmos, cada um de nós carrega consigo o legado de bilhões de anos de evolução. E com isso, nos deixa uma pergunta poderosa: o que faremos com esse conhecimento? O futuro está em nossas mãos.